Chega uma hora que a gente precisa descartar o que não serve mais. Ouvi essa frase da boca da minha futura nora, no banheiro luxuoso da festa de ensaio do casamento. A voz dela era fria e o eco no mármore gelado parecia entrar na minha alma. O que ela não imaginava é que o descarte que ela planejava para mim era a única coisa que a impedia de perder tudo. O que eu fiz na manhã seguinte, no altar, mudou o destino de todos nós. Então fique comigo até o fim. Se inscreva no canal, deixe seu like e me diga nos comentários de que cidade ou país você está me assistindo. Gosto de saber até onde a minha história consegue chegar. Meu nome é Adelaide Rocha Guimarães e aos 78 anos, minhas mãos carregam mais histórias do que minha boca jamais contou. Elas são enrugadas, manchadas pelo soro do leite e pelo tempo, mas conhecem o toque exato para transformar o leite cru no mais puro queijo canastra. Sou viúva, matriarca e a guardiã da queijaria Guimarães, um legado que meus avós aqui mesmo, nessas terras de São Roque de Minas. A paciência que aprendi com a cura do queijo me ensinou a observar mais e a falar menos, a medir os homens e as mulheres pelos seus silêncios. Eu vivo no casarão principal da fazenda, uma construção que respira história. O chão de madeira de lei range a cada passo, como se sussurrasse os segredos de gerações. O cheiro de café coado na hora se mistura com o aroma forte e adocicado do queijo curando no porão. Um perfume que, para mim, é o cheiro de casa, de vida. Minha rotina é ditada pelo sol. Acordo antes dos galos, cuido do meu pequeno jardim de ervas medicinais e depois desço para a queijaria, onde hoje sou mais uma conselheira, uma sombra vigilante do que a mestra de antes. Meu único filho, Heitor, com seus 45 anos, é um homem de coração bom, talvez bom demais. Ele administra o negócio agora, mas sua bondade o torna fraco, facilmente influenciável, e a maior influência em sua vida é Larissa, sua noiva, de Belo Horizonte. Ela veio, uma mulher de sorriso calculado e olhos que não veem um legado, mas um ativo financeiro a ser explorado. Nossa relação sempre foi uma dança cuidadosa sobre um abismo de valores, uma cordialidade fria mantida apenas pelo amor que ambas temos por ele. Naquele dia eu ainda não sabia, mas a palavra descartar estava prestes a se tornar a mais dolorosa que eu ouviria em toda a minha vida, vinda justamente da mulher que meu filho escolheu para ser sua família. A frieza diria aquilo mais tarde, no ensaio do casamento, me mostraria que eu não estava lutando contra uma nora difícil, mas contra uma predadora que via a história da minha família como um obstáculo a ser removido. A batalha silenciosa que eu travava dentro de mim estava prestes a se tornar uma guerra declarada. A presença de Larissa na fazenda era como uma nota desafinada numa canção antiga. Ela caminhava pela terra com seus sapatos de salto, reclamando da poeira e sugerindo otimizações que soavam como sentenças de morte para tudo o que era autêntico. Queria substituir as formas de madeira por plástico, acelerar a cura com produtos químicos e criar uma marca para vender em supermercados de luxo. Cada sugestão era uma facada na alma do que meus avós construíram com as próprias mãos. Mãe, ela só quer ajudar, trazer uma visão moderna para o nosso negócio, Heitor me dizia, com a ingenuidade de quem se recusa a ver maldade. Ele estava cego de amor e eu via meu filho se afastar de suas... encantado por promessas de um futuro brilhante que, para mim, parecia estéril e sem alma. Eu apenas balançava a cabeça, engolindo as palavras, porque qualquer crítica a ela era, aos olhos dele, um ataque ao seu amor, à sua felicidade. Eu me sentia uma estrangeira na minha própria casa. As conversas na mesa de jantar giravam em torno de planilhas de lucro,
marketing digital e planos de expansão. Larissa falava com uma autoridade que não lhe pertencia, enquanto eu me apegava ao silêncio, observando o brilho nos olhos do meu filho se transformar em algo que eu não reconhecia. Era a ambição dela refletida no olhar dele, e isso me assustava mais do que qualquer palavra. Naquela manhã, a manhã do ensaio do casamento, acordei com um nó apertado no estômago. O céu de Minas estava claro, mas uma névoa de pressentimento ruim pairava sobre mim. Eu alisei o vestido simples que escolhi, um azul desbotado que contrastava com o luxo que eu sabia que me esperava na cidade grande. Mal sabia eu que aquele nó no meu peito era um aviso, o alarme silencioso de que o chão sob meus pés estava prestes a desmoronar. A viagem de carro até Belo Horizonte foi silenciosa da minha parte, mas cheia de planos barulhentos por parte deles. Heitor dirigia, animado, enquanto Larissa, no banco do passageiro, não largava o celular, coordenando os últimos detalhes da festa com uma eficiência militar. O cheiro do ar-condicionado do carro, misturado ao perfume floral e caro dela, me sufocava. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem familiar da Serra da Canastra ser substituída pelo asfalto e pelos prédios, sentindo que estava sendo levada para um abate. Não é incrível, mãe? Uma nova era para os Guimarães, Heitor disse com um sorriso largo, tentando me incluir na sua euforia. Eu apenas forcei um sorriso de volta, um gesto que me custou uma energia imensa. Uma nova era, sim, mas eu tinha a terrível sensação de que, nessa nova era, não haveria lugar para mim. Cada quilômetro que nos afastava Fazenda parecia me arrancar um pedaço da identidade. Larissa, sem tirar os olhos da tela do celular, comentou: "Depois do casamento, vamos precisar de uma sala de reuniões de verdade lá na fazenda. Talvez no lugar daquele seu jardim de ervas, Adelaide. É um espaço nobre sendo desperdiçado." Ela disse aquilo com a naturalidade de quem arranca uma erva daninha sem perceber que estava falando em destruir meu pequeno santuário, o lugar onde eu cultivava alívio para as dores do corpo e da alma. Heitor não disse nada. O silêncio dele foi mais cortante do que a sugestão dela. Naquele momento, eu entendi que ele já tinha feito sua escolha. Ele estava disposto a sacrificar as pequenas coisas que formavam o meu mundo para construir o mundo que ela desejava. A lealdade dele havia mudado de endereço, e eu era apenas a antiga moradora de um coração que agora tinha uma nova proprietária. Quando chegamos ao salão de festas, o contraste com a minha realidade foi brutal. Era um lugar moderno, de vidro e aço, com uma decoração minimalista e fria. O som era de música eletrônica ambiente e o tilintar de taças de champanhe. Meus sapatos baixos e meu vestido simples me faziam sentir como um borrão de tinta antiga em uma tela branca e asséptica. Era o mundo de Larissa, e eu era apenas uma convidada indesejada. Ela se moveu pelo salão com a graça de uma rainha em seu próprio castelo, distribuindo sorrisos e abraços que não alcançavam seus olhos. Heitor a seguia, orgulhoso, apresentando-a como minha futura esposa, a visionária que vai revolucionar a queijaria Guimarães. Cada vez que ele dizia isso, eu sentia uma pontada de traição. Ele não estava apenas apresentando sua noiva, estava anunciando a minha substituição. Encontrei um canto discreto, perto de uma janela que dava para um jardim sem vida, e me sentei. De lá eu observava tudo, invisível para a maioria. Vi a forma como Larissa tocava o braço das pessoas importantes, a maneira como sua risada era perfeitamente Ela não estava celebrando um amor, estava fechando um negócio. E o principal ativo desse negócio era o meu filho e tudo o que vinha com ele. Eu me senti esgotada, não pela viagem, mas pela luta silenciosa que travava para manter a compostura. A dor de ver meu filho tão entregue a alguém que eu sentia no fundo da alma
não o amava de verdade, era uma dor física. Foi então que senti uma necessidade súbita de escapar, de respirar um ar que não estivesse contaminado por falsidade. Eu me levantei. Desculpa era lavar as mãos, mas a verdade é que eu precisava de 1 minuto de silêncio. Se eu soubesse o que ouviria atrás daquela porta, teria ficado sentada no meu canto, na minha bendita ignorância. O corredor que levava aos toaletes era forrado com um carpete grosso que abafava meus passos e o som da festa. O silêncio momentâneo foi um alívio, uma pequena bolha de paz. Mas, conforme me aproximei da porta de madeira escura do banheiro feminino, ouvi vozes. Uma delas era inconfundível, a de Larissa, clara e cortante, desprovida de qualquer doçura que ela usava na frente de Heitor. Minha mão parou no ar a centímetros da maçaneta. Mas e a mãe dele? Ela não vai ser um problema? Perguntou uma voz feminina, provavelmente uma das madrinhas. A risada de Larissa foi curta e sem alegria. Ah, Adelaide, por favor, querida, assim que casarmos, vamos convencê-lo a interná-la num residencial de luxo. Ela já está velha, não entende de negócios. É um peso morto que impede a gente de expandir. Cada palavra era um prego sendo martelado no meu caixão. Eu prendi a respiração, meu corpo inteiro enrijecido. A madrinha riu, uma risadinha cúmplice. E então, Larissa desferiu o golpe final, a frase que selou seu destino e o meu. Chega uma hora que a gente precisa descartar o que não serve mais. A palavra descartar ecoou no corredor silencioso. Descartar como se eu fosse um móvel velho, um queijo estragado, algo sem valor. Naquele instante, o chão não desmoronou. Pelo contrário, solidificou sob meus pés. O nó no meu estômago se desfez e, em seu lugar, nasceu uma clareza fria e afiada como navalha. A dor estava lá, uma dor profunda no peito, mas não era uma dor de vítima. Era a dor da lucidez, a dor de finalmente entender o tamanho da ameaça que eu enfrentava. Não era apenas sobre mim, era sobre o legado do meu marido, sobre a alma da minha família. Minha mão, que antes tremia, ficou firme. Eu não entrei no banheiro. Dei meia volta, devagar, cada passo calculado. Minhas pernas não pareciam fracas, pareciam enraizadas na terra da minha fazenda, puxando força de décadas de trabalho duro e resiliência. O barulho da festa voltou a crescer à medida que eu me aproximava do salão, mas agora soava diferente. Não era mais o som da felicidade do meu filho, mas o tic-tac de uma bomba relógio. Voltei para a minha cadeira no canto e ninguém pareceu notar minha ausência ou o meu retorno. Sentei-me e peguei um copo de água. Minhas mãos estavam estáveis. Olhei para Larissa, que agora tinha voltado e ria de algo que um convidado dizia. Ela era linda, radiante, a noiva perfeita. Mas eu já não via seu rosto. Via apenas suas palavras, sua intenção fria e calculista. Heitor veio até mim, seu rosto transbordando uma felicidade que me partia o coração. Mãe, está tudo bem? A senhora está tão quieta, está pálida. Ele tocou meu braço e o calor da sua mão era o de um filho que eu sentia estar perdendo. Forcei o sorriso mais convincente que pude. É só Viagem, o cansaço meu da... Não se preocupe comigo. Apenas seja feliz. A mentira pesou na minha língua como chumbo. Ele sorriu, aliviado, e voltou para o lado de Larissa. Eu o observei se afastar e a sensação de estar encurralada se tornou esmagadora. O casamento era no dia seguinte. Todas as pessoas ali celebravam uma união que, para mim, era uma sentença. Eu estava sozinha, com um segredo terrível e sem nenhuma saída aparente. Naquela cadeira, cercada de gente feliz, eu nunca me senti tão impotente e encurralada em toda a minha vida. O sorriso no rosto do meu filho era a parede final da minha prisão. A festa continuou ao meu redor, um borrão de risadas falsas e brindes vazios. Eu permaneci sentada, o copo de água intocado na minha frente,
transformando-se numa âncora que me prendia àquela realidade dolorosa. Cada vez que Larissa sorria para o meu filho, eu via a predadora por trás da máscara. O amor de Heitor, que antes era a minha maior alegria, agora era a arma que ela apontava para o meu peito. A palavra descartar latejava na minha cabeça, ritmada com a música eletrônica que preenchia o salão. Descartar, como se eu fosse a borra do café, o soro do leite que se joga fora depois de feito o queijo. Eu observava meu filho, o homem que criei para ser gentil e honesto, e via como a ambição de Larissa o cegava. Ele a olhava com uma adoração que me feria, porque eu sabia que não era recíproca. O amor dele era puro, o dela era um investimento. Ela não amava o homem, representava o nome, a terra, o legado que ela planejava usurpar e transformar em algo frio, industrial e sem alma. E eu, a guardiã desse legado, era apenas um obstáculo a ser removido com a delicadeza de uma cirurgiã cortando um tecido necrosado. Foi então, no meio daquele barulho e da minha angústia silenciosa, que a imagem do meu falecido marido, Bento, veio à minha mente com uma força avassaladora. Lembrei-me de uma tarde chuvosa, anos atrás, sentados na varanda da fazenda. O cheiro de terra molhada enchia o ar. Ele segurou minha mão, a pele dele grossa e marcada pelo trabalho, e me disse com aquela sua voz serena, mas firme: Adelaide, o nosso maior patrimônio não é a terra, nem o queijo. É o nosso nome. E tem gente que, por dinheiro, vende a própria alma. Você é mais forte do que pensa. Nunca deixe ninguém diminuir o valor do que construímos. A lembrança foi como um relâmpago que iluminou a escuridão da minha mente. As palavras de Bento não eram apenas um consolo, aviso, E de repente, outra memória se conectou a essa, uma mais específica de poucos meses antes de ele partir. Ele estava no escritório, organizando papéis, e me chamou. Mostrou-me um envelope pardo, lacrado com cera vermelha. Isso aqui, minha velha, ele disse com um brilho misterioso nos olhos. É a raiz da nossa árvore. Se um dia um vento muito forte ameaçar derrubar tudo, você vai saber o que fazer com isso. Eu não entendi na época. Guardei o envelope onde ele mandou e nunca mais pensei no assunto. Até agora, aquele envelope, a raiz da árvore. Naquele instante, a festa, Larissa, a dor, tudo pareceu se afastar. Uma clareza gelada tomou conta de mim. Eu não era uma vítima encurralada. Eu era Adelaide Rocha Guimarães e meu marido não me deixaria desarmada. O que quer que estivesse naquele envelope era a minha única chance. Eu precisava voltar para a fazenda. Agora. A urgência era tanta que meu corpo começou a se mover antes mesmo que minha mente desse a ordem. Levantei-me, a coluna mais ereta do que esteve o dia todo. Caminhei com passos firmes até Heitor e Larissa, que estavam no centro de um círculo de convidados. Interrompi a conversa sem pedir licença, algo que eu nunca fazia. Heitor, meu filho, não estou me sentindo bem. A viagem, a agitação. Preciso voltar para casa. Minha voz saiu calma, mas com uma autoridade que fez todos se calarem. Heitor, imediatamente preocupado, franziu a testa. Mãe, o que a senhora tem? Eu a levo agora Larissa, mesmo. Porém, me lançou um olhar rápido, um misto de irritação e triunfo. Para ela, minha fraqueza era a confirmação de suas palavras. Eu era a velha senil que não aguentava uma festa. Claro, querida Adelaide, a gente entende. Heitor, chame um carro para sua mãe. Não podemos sair agora, a festa está no auge. A doçura em sua voz era veneno puro. O desprezo dela, em vez de me ferir, apenas fortaleceu minha resolução. Eu concordei com a cabeça, aceitando o papel que ela me dava. É melhor. Sim, um carro. Não quero estragar a noite de vocês. Deixei que Heitor me acompanhasse até a porta, que me enchesse de recomendações e beijos na testa.
Cada gesto de carinho dele era uma facada, pois eu sabia que estava prestes a implodir o mundo que ele acreditava ser perfeito. Mas era preciso. Era como arrancar uma fruta podre para salvar o resto da colheita. A viagem de volta para São Roque de Minas foi longa e silenciosa. O motorista, um rapaz jovem e quieto, ligou o rádio numa estação sertaneja música antiga, e as melodias familiares foram um bálsamo para minha alma ferida. As luzes de Belo Horizonte foram ficando para trás, substituídas pela escuridão da estrada cortando as montanhas. A cada curva que me aproximava de casa, eu sentia minhas forças voltando. Eu não estava fugindo da batalha, estava indo buscar minha armadura. Entrar no casarão vazio foi como mergulhar em águas profundas. O silêncio era total, quebrado apenas pelo ranger do assoalho sob meus pés. O cheiro de queijo Café me abraçou, o perfume da minha vida, de tudo o que Larissa queria destruir. Fui até a sala de estar e parei diante do retrato de Bento, pendurado sobre a lareira. Seus olhos pintados pareciam me observar, me encorajar. "O que você faria, meu velho?" sussurrei para o silêncio. E então a dúvida me assaltou, fria e pesada. E se eu estivesse errada? E se a felicidade de Heitor, mesmo que construída sobre uma base que eu desprezava, fosse real para ele? Ao usar aquele envelope, agindo por orgulho ferido, por vingança, eu estaria destruindo o sonho do meu único filho para salvar paredes e receitas. O peso daquela escolha me curvou os ombros. Sentei-me na poltrona de couro gasta de Bento, sentindo-me a mulher mais solitária do mundo. Olhei ao redor. Vi a marca na parede onde Heitor media sua altura quando criança. Lembrei do som da sua risada ecoando pelos corredores. Meu amor por ele era a coisa mais sólida da minha existência. Como eu poderia, conscientemente, causar-lhe uma dor tão profunda? A imagem dele no altar, o rosto desfeito pela decepção, pela traição que ele sentiria da minha parte, quase me fez desistir. Talvez fosse melhor aceitar o meu destino, ir para o tal residencial de luxo e deixá-lo viver sua vida. Mas então meu olhar caiu sobre a prateleira de livros, onde ficava o diário de receitas da minha avó, a fundadora da queijaria. As páginas amareladas, as anotações feitas com a caligrafia caprichada dela, não era sobre paredes e receitas, era sobre a alma, era sobre a honra de um nome. O que Larissa planejava não era uma modernização, era um apagamento. Ela queria apagar a minha história, a história dos meus avós, para escrever a dela por cima, com tinta de cifrões. A luta dentro de mim era feroz. O amor de mãe contra o dever de guardiã. Por alguns minutos, eu vacilei. Pensei em ligar para Heitor, em dizer que estava melhor, em desejar felicidades e me calar para sempre. Seria o caminho mais fácil, o caminho do sacrifício silencioso que tantas mulheres da minha geração foram ensinadas a seguir, engolir a dor, sorrir e manter a família unida a qualquer custo. Mas as palavras de Bento voltaram. Você é mais forte do que pensa. Eu não era uma mulher fraca. Eu sobrevivi à perda do meu marido, a crises financeiras, às secas que quase levaram nossa fazenda à ruína. Sobrevivi a tudo com trabalho e dignidade. Eu não seria descartada em silêncio. A decisão de Larissa de me apagar foi o erro dela. Subestimou. Ela viu uma velha frágil, não a rocha sobre a qual aquela família foi construída. Levantei-me da poltrona, a dúvida evaporada, substituída por uma determinação fria como o aço. Fui até o pequeno escritório de Bento, um cômodo que eu mal entrava desde a sua morte. O ar estava parado, com cheiro de poeira e saudade. Abri a gaveta da sua escrivaninha de jacarandá, a mesma gaveta que ele me indicara tantos anos atrás. Lá no fundo, sob pilhas de documentos antigos, estava a caixa de madeira escura. Minhas mãos tremiam um pouco, mas não era de medo, era de antecipação.
abri a caixa. O rangido da tampa foi o único som no silêncio da noite. E lá estava ele, o envelope pardo, com o lacre de cera vermelha intacto, com o brasão da nossa família. Peguei-o nas mãos. Era pesado, mais pesado do que um simples maço de papéis deveria ser. Senti o poder que emanava daquele objeto. Sentei-me na cadeira de Bento, o envelope sobre a mesa. Por um momento hesitei em abri-lo. O que Ali estaria dentro? Uma mudança no testamento? Cartas? Uma confissão? Seja o que fosse, eu sabia que, uma vez que aquele lacre fosse rompido, não haveria mais volta. O casamento de amanhã aconteceria, mas não da forma que Larissa planejava. Respirei fundo, o cheiro do papel antigo preenchendo meus pulmões. Olhei novamente para o retrato de Bento na outra sala. Senti sua aprovação, sua força me envolvendo. Ele não tinha me deixado um problema, mas uma solução. Uma arma precisa, forjada com a sabedoria Quem conhecia a natureza humana. Ele sabia que um dia eu precisaria dela. Com um gesto rápido e decidido, usei um pequeno abridor de cartas que estava sobre a mesa para romper o lacre de cera. O som foi baixo, quase imperceptível, mas para mim soou como o tiro de partida para a batalha final. Puxei os papéis para fora do envelope. Eram várias folhas, datilografadas com a assinatura firme de Bento no final de cada uma. Comecei a ler o documento, e a cada linha, a cada cláusula, um sorriso lento e frio começou a se formar nos meus lábios. Não era um testamento comum. Era uma obra de arte jurídica e emocional, uma armadilha perfeita, montada com paciência e uma inteligência que eu sempre admirei em meu marido. Ele não estava apenas protegendo o patrimônio, estava protegendo a essência da nossa família. Larissa achava que estava jogando xadrez, movendo suas peças para me dar o cheque-mate. Mal sabia ela que eu estava prestes a virar o tabuleiro inteiro. O que estava escrito naquelas páginas não apenas a impediria de me colocar num asilo, mas a colocaria de joelhos diante de toda a sua arrogância e ganância. Dobrei os papéis com cuidado e os coloquei de volta no envelope. Guardei-o na bolsa que levaria para a igreja no dia seguinte. A noiva teria seu buquê, os convidados teriam suas lembrancinhas e eu, a mãe do noivo, teria a minha arma. O cansaço havia desaparecido, substituído por uma energia vibrante, uma calma perigosa. Fui para o meu quarto, mas não para dormir. A janela abri e olhei para o céu estrelado de Minas Gerais, o mesmo céu que meus avós olharam. Respirei o ar puro da serra. Eu não estava mais lutando por mim. Estava lutando por eles, por Bento e até mesmo por Heitor, para salvá-lo de si mesmo. Amanhã, no altar, eu não entregaria apenas o meu filho. Eu entregaria a verdade. E a verdade, eu sabia, seria devastadora. A noite na fazenda nunca me pareceu tão longa. O silêncio, que sempre fora meu companheiro e conselheiro, agora pesava como Mortalha. Com os papéis de Bento espalhados sobre a mesa de jacarandá, eu não sentia apenas o alívio da descoberta, mas o fardo esmagador do que ela significava. Cada cláusula era uma facada na ganância de Larissa, mas também uma potencial ferida no coração do meu filho. O primeiro passo da minha transformação não foi um grito de guerra, mas um sussurro de pavor. Eu tinha a arma, mas o ricochete poderia me destruir. Passei as horas seguintes numa vigília solitária, lendo e relendo Documento. Não era um testamento, como eu imaginava, mas um contrato de cessão de bens assinado por mim e por Bento, décadas atrás, com uma cláusula de anulação específica, uma cláusula de moralidade, como ele poeticamente a chamou. Ele havia transferido o controle administrativo total para Heitor, mas a propriedade da terra e da marca Queijaria Guimarães permaneceria minha, intransferível, até a minha morte, a menos que eu, em vida,
assinasse a transferência final. O que Heitor e Larissa Sabiam que o documento que eles tinham, o que lhes dava o poder, era apenas a primeira parte de um todo. Bento havia me deixado o poder do veto final. O medo inicial começou a dar lugar a uma nova mentalidade. Levantei-me e fui até a cozinha, onde o cheiro fraco de café da manhã anterior ainda pairava no ar. Preparei um chá de camomila, minhas mãos se movendo no piloto automático, mas minha mente estava afiada, calculando. Eu não era mais a senhora frágil que se encolheu no canto da festa. Eu era a guardiã de um segredo, a executora de um plano traçado por um homem que me conhecia melhor do que eu mesma. A disciplina que a cura do queijo me ensinou, a paciência, a observação, o tempo certo para cada ação, era a mesma que eu precisaria para a manhã seguinte. Mas os fantasmas da dúvida não me abandonaram facilmente. Enquanto o chá esquentava, olhei para a parede onde pendurávamos as fotos da família. Havia uma de Heitor, com uns 5 anos, os joelhos sujos de terra, sorrindo para a câmera com um queijo na mão. Aquele menino puro, de coração tão bom que chegava a ser ingênuo. Como eu poderia deliberadamente explodir o mundo dele? A voz da mãe dentro de mim gritava que eu estava sendo cruel, vingativa. Talvez fosse melhor engolir a humilhação, aceitar o meu destino e preservar a felicidade dele, mesmo que fosse uma felicidade construída sobre mentiras. Então, meu olhar encontrou a foto ao lado, Bento e eu, no dia do nosso casamento, jovens e cheios de sonhos diante da fazenda. Lembrei-me de suas palavras sobre o nosso nome ser o nosso maior patrimônio. O que eu estava defendendo não era meu orgulho ferido, era a alma da nossa família, a dignidade do trabalho de gerações. Proteger Heitor não significava deixá-lo ser enganado e manipulado. Proteger Heitor significava mostrar-lhe a verdade, por mais dolorosa que fosse. A decisão se solidificou em meu peito, não como raiva, mas como um dever sagrado. A madrugada avançava e eu comecei a me preparar. Não para dormir, mas para a guerra. Voltei ao escritório e pratiquei o que diria. Falei as palavras em voz alta para o silêncio do casarão, testando o tom, a firmeza. Eu não gritaria, não faria um escândalo. A força do queijo canastra não está no barulho que ele faz, mas na sua complexidade silenciosa, no seu sabor que se revela aos poucos. Minha força seria a mesma. Eu entregaria a verdade com a mesma calma com que viro os queijos na prateleira de cura. O primeiro raio de sol que encontrou-me sentada na varanda, uma xícara de café forte nas mãos. O cheiro da terra molhada pelo orvalho era o cheiro da minha força, das minhas raízes. Eu já não era mais a mesma mulher da noite anterior. A fragilidade tinha sido queimada pela clareza do meu propósito. Eu não estava indo a um casamento para celebrar, mas para intervir, para salvar o que ainda podia ser salvo, mesmo que o custo fosse a imagem de mãe perfeita que meu filho tinha de mim. O desafio externo veio na forma de uma ligação. O celular tocou, estridente, quebrando a paz da manhã. Era Heitor. Meu coração deu um salto, uma mistura de amor e apreensão. Atendi, forçando a minha voz a soar normal, cansada, como a de uma idosa que não dormiu bem. Bom dia, meu filho. A voz dele do outro lado era pura alegria, pura excitação. Mãe, como a senhora está se sentindo? Dormiu bem? Hoje é o grande dia. Estamos uma pilha de nervos aqui. A inocência em sua voz foi como uma torção no meu peito. Estou Querido. melhor, apenas um pouco cansada. Não se preocupe comigo. Menti com a facilidade de quem já tomou uma decisão irreversível. Ao fundo, ouvi a voz de Larissa, doce como mel envenenado. Heitor, amor, pergunta se ela precisa de alguma coisa. Diga que estou contando as horas para finalmente poder chamá-la de mãe. A falsidade dela foi o combustível final que eu precisava.
A dúvida se extinguiu para sempre. Não preciso de nada, filho. Apenas se preparem. Estarei aí na hora certa. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Desliguei o telefone antes que ele pudesse perceber qualquer coisa. Aquele breve contato com a realidade que eu estava prestes a estilhaçar não me enfraqueceu. Pelo contrário, cimentou minha resolução. Eles estavam vivendo numa bolha de ilusão e eu tinha a agulha na mão. Comecei a me arrumar para a cerimônia. Abri meu guarda-roupa e ignorei os vestidos floridos e de cores claras. Escolhi um vestido azul marinho, de corte reto e simples, o mesmo que usei no enterro de Bento. Não era uma roupa de festa, era uma armadura. Era um símbolo de luto, não pela morte do meu marido, mas pelo fim da inocência do meu filho. Cada botão que eu fechava era um passo a mais na minha jornada de transformação. Ao me olhar no espelho, a imagem que me encarou de volta era a de uma mulher que eu mal reconhecia. As rugas pareciam mais profundas, sulcos de preocupação e decisão. Mas meus olhos, antes muitas vezes nublados pela tristeza da viuvez, estavam límpidos, afiados. Havia uma dureza neles que não estava lá antes. Era a dureza da montanha que parece imóvel, mas que resiste a todas as tempestades. Peguei o envelope pardo e o coloquei dentro da minha bolsa de couro, junto com um lenço bordado e meus documentos. O peso do envelope era real, físico, uma presença constante que me lembrava do meu propósito. Não havia mais espaço para hesitação. A Adelaide, que apenas observava e sofria em silêncio, havia morrido naquela festa de ensaio. Igreja a que iria era para outra mulher. O motorista que Heitor havia contratado chegou pontualmente. Um rapaz jovem, o mesmo da noite anterior. Ele me cumprimentou com um "Bom dia, dona Adelaide", e eu respondi com uma calma que me surpreendeu. Durante a viagem, enquanto o carro serpenteava pelas estradas de terra que levavam à cidade, eu não olhava para a paisagem. Mantinha meus olhos fixos à frente, repassando o plano na minha cabeça uma última vez. Não havia mais conflito interno. O medo de fracassar substituído pela certeza do que precisava ser feito. Os pensamentos antigos de sacrifício e submissão pareciam ecos de uma vida passada, pertencentes a outra pessoa. Eu estava em paz com a dor que estava prestes a causar, porque era uma dor necessária, a dor da cura, do osso que precisa ser quebrado para se realinhar corretamente. A cada quilômetro, eu me sentia mais forte. A jornada daquela noite não tinha sido apenas de Belo Horizonte de volta para a fazenda. Tinha sido uma jornada de décadas, de volta para a essência de quem eu era. Uma Guimarães, uma mulher que não se curva, que não é descartada. Eu era a raiz da árvore, como Bento havia dito, e nenhuma tempestade me arrancaria da minha terra. Quando o carro parou em frente à igreja matriz de São Roque de Minas, com sua fachada colonial e o sino pronto para tocar, eu respirei fundo. O som dos convidados chegando, as risadas, a música suave do órgão que vazava pela porta aberta, tudo parecia parte de um filme de longe. Que eu não era mais uma espectadora da vida do meu filho. Eu era uma protagonista prestes a entrar em cena. O motorista abriu a porta para mim. "Chegamos, dona Adelaide." Eu assenti pegando minha bolsa. Meus pés tocaram o chão de paralelepípedos da praça. Senti a firmeza da pedra sob meus sapatos. Olhei para a porta da igreja. Lá dentro, meu filho esperava por sua noiva. Lá dentro, Larissa esperava por seu império. Eles não sabiam, mas a verdadeira cerimônia daquele dia ainda não havia começado. Caminhei em direção à entrada, não como a mãe do noivo, frágil e esquecida, mas como a matriarca da família Guimarães. Cada passo era deliberado, pesado com a história e com o futuro que eu carregava naquela bolsa.
Eu já não era a mesma Adelaide que saíra daquela festa humilhada. A transformação estava completa. Eu estava pronta. Eu não sentia raiva. Não sentia nem mesmo tristeza. O que eu sentia era uma serenidade gelada, uma clareza absoluta. Eu estava ali, promessa para cumprir, honrar um legado e para ensinar a lição mais dura da vida ao meu próprio filho, que o amor cego pode ser a mais perigosa das prisões. Ao cruzar a soleira da igreja, o ar frio e o cheiro de incenso me envolveram. Vi Heitor no altar, o rosto radiante, o mais belo dos homens. Meu coração se apertou uma última vez com o amor de mãe. Mas a mulher que caminhava pelo corredor de pedra não era apenas sua mãe, era a justiça. E ela tinha chegado na hora certa. O progresso foi doloroso, mas necessário. Eu não tropecei, fui forçada a encontrar um novo equilíbrio. As críticas que eu imaginava, os julgamentos, se tornaram irrelevantes diante da verdade que eu carregava. A confiança não veio de um golpe de sorte, mas da redescoberta da minha própria força, uma força que sempre esteve lá, adormecida sob camadas de luto e de um amor maternal que quase me cegou. No meio daquele corredor, com todos os olhares se voltando para mim, eu soube. Eu não era mais a mesma. A mulher que tentou Larissa descartar era agora a única pessoa que poderia decidir o destino de todos. A jornada daquela noite solitária me transformou de vítima em juíza, e o veredito estava prestes a ser lido. Eu me acomodei no primeiro banco, o lugar de honra reservado para a mãe do noivo. Senti o couro frio sob meus dedos, apertei a bolsa contra meu colo. O órgão começou a tocar a marcha nupcial. A porta da igreja se abriu, e lá estava ela, Larissa, um anjo de branco caminhando em direção ao seu prêmio. Sorriso de triunfo no rosto. Mal sabia ela que estava caminhando diretamente para a minha armadilha. Larissa chegou ao altar, um anjo de seda e renda com um sorriso de porcelana. O cheiro dos lírios brancos que decoravam a igreja era doce e enjoativo, como a falsidade que emanava dela. Meu filho, Heitor, a esperava com um olhar de adoração cega, uma devoção que me partia a alma, pois eu sabia que era unilateral. Ele via uma deusa. Eu via uma negociante prestes a fechar o contrato da sua vida. Naquele momento, meu coração não era de mãe, era de sentinela. Ele batia num ritmo lento e constante, o ritmo da terra, da paciência, da certeza do que viria a seguir. O padre, um homem de rosto bondoso e alheio ao drama que se desenrolava sob a sua bênção, começou a cerimônia com as palavras de sempre. Sua voz ecoava pela nave de pedra, falando de amor, união e fidelidade. Cada palavra era uma ironia cruel. Olhei para os convidados, os rostos sorridentes, os amigos de Larissa, que provavelmente riram com ela da ideia de me descartar. Eles celebravam uma união que era, na verdade, uma aquisição hostil, e eu era o ativo a ser liquidado. A cerimônia avançou e eu permaneci imóvel no meu banco, a bolsa de couro pesando no meu colo como uma pedra. Senti o olhar de Larissa cruzar com o meu por um instante. Havia um brilho de triunfo nos olhos dela, a certeza da vitória. Ela acreditava que eu era uma velha inofensiva, uma relíquia do passado que em breve estaria numa prateleira empoeirada de um asilo de luxo. A subestimação dela foi o seu maior erro e o meu maior trunfo. Então, o momento chegou. O padre ergueu as mãos e fez a pergunta que mudaria tudo, a frase protocolar que, naquele dia, se tornou o gatilho do meu destino. Se alguém aqui presente conhece algum impedimento para que este casamento se realize, que fale agora ou cale-se para sempre. Um silêncio sagrado preencheu a igreja. Era a minha deixa. O silêncio era o meu território, o lugar onde eu sempre fui mais forte. Não me levantei de supetão. Foi um movimento lento, deliberado, que atraiu todos os olhares. O ranger suave do banco de madeira
soou como um trovão no silêncio absoluto. Heitor virou-se para mim, o rosto uma máscara de confusão e pânico. Larissa congelou, o sorriso perfeito vacilando pela primeira vez. Um murmúrio percorreu a nave da igreja, uma onda de choque e curiosidade. A mulher invisível do canto da festa agora era o centro do universo deles. Minha voz, quando saiu, não era alta nem trêmula. Era calma, clara e carregada com o peso de 78 anos de vida. Padre, com todo o respeito aos seus votos e a esta casa sagrada, eu conheço um impedimento. Heitor deu um passo em minha direção, a mão estendida, a boca aberta para me silenciar, para me proteger do que ele imaginava ser um lapso de senilidade. Mas eu não olhei para ele. Meus olhos estavam fixos em Larissa. O impedimento, continuei, minha voz cortando o ar, é a fraude. Esta baseia no amor, mas num plano de negócios cujo objetivo final é a destruição de um legado e o descarte de quem o construiu. As palavras saíram com uma precisão cirúrgica. Vi a cor sumir do rosto de Larissa. A máscara de noiva perfeita começou a rachar, revelando a predadora por baixo. Mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora está fazendo? Heitor sussurrou, a voz embargada de vergonha e desespero. A senhora não está bem. Vamos conversar lá fora. Ele tentou me tocar, mas eu ergui uma mão, gesto simples que o parou no lugar. Eu estou perfeitamente bem, meu filho. Talvez pela primeira vez em muitos meses. A pessoa que não está bem é esta mulher, cuja ganância a cega para a decência mais básica. Larissa finalmente encontrou a voz. Uma risada forçada e estridente ecoou na igreja. Adelaide, querida, acho que a emoção do dia a lhe afetou. Todos aqui sabemos do seu apego excessivo à fazenda. Não vamos transformar o dia mais feliz da vida do seu filho num circo por causa de um senil. A tentativa de me humilhar, de me pintar como uma velha louca, era a sua única defesa. Mas eu estava preparada. Não é ciúme, Larissa. É lucidez, respondi, e abri minha bolsa. Tirei de dentro o envelope pardo, o lacre vermelho rompido. O simples ato de mostrar aquele documento fez o último resquício de cor abandonar o rosto dela. Ela sabia. Talvez não soubesse o conteúdo, mas a solenidade do envelope, o cheiro de antiguidade que emanava dele, era um presságio que ela não podia ignorar. Você falou em descartar o que não serve mais, mas acho que você não leu todos os contratos antes de fazer seus planos. Do que ela está falando, Heitor? Larissa sibilou, agarrando o braço do meu filho, mas Heitor já não olhava para ela. Seus olhos estavam fixos no envelope em minhas mãos, e uma semente de dúvida terrível começava a brotar em seu rosto. Ele conhecia a caligrafia de seu pai, reconhecia o brasão da família no selo de cera. Ele sabia que aquilo era sério. Bento, falecido marido meu, era um homem sábio, expliquei, dirigindo-me não apenas a eles, mas a toda a congregação que agora era testemunha do meu tribunal. Ele acreditava em lealdade e em honra, e ele deixou este documento, uma cláusula de moralidade atrelada à administração da queijaria Guimarães. Ele me deu, em vida, o poder de veto final sobre qualquer decisão que ameace a alma do nosso negócio ou a dignidade da nossa família. Abri o documento. Não precisei ler as cláusulas jurídicas. Com a minha voz apenas. Este documento anula a transferência administrativa para você, Heitor, caso o administrador haja de má fé ou tente alienar a matriarca da família. E eu, como matriarca, sou a única juíza do que constitui essa má fé. E eu julgo que conspirar para internar a própria sogra num asilo para roubar seu patrimônio é um ato de má-fé bastante claro. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que eu já senti. Era o silêncio da verdade exposta, nua e crua. Braço de Heitor como se ele queimasse. Não havia mais negação, não havia mais teatro. Seus olhos, antes frios e calculistas,
agora estavam cheios de um pânico puro, o pânico de quem foi apanhado na armadilha. Ela olhou de mim para Heitor e no rosto dele ela não viu mais um noivo apaixonado, mas a ruína de todos os seus planos. A transformação no rosto do meu filho foi a coisa mais dolorosa e necessária que eu já testemunhei. A adoração cega deu lugar à confusão, depois à suspeita, finalmente a uma compreensão horrível. Ele olhou para Larissa não como sua noiva, mas como uma estranha, e perguntou com uma voz que era pouco mais que um sopro: "É verdade, Larissa? O que minha mãe está dizendo é verdade?" A incapacidade dela de responder, o desvio do olhar, o tremor em seus lábios foi toda a confissão de que ele precisava. O som que Heitor emitiu foi um soluço contido, o som de um coração se partindo em tempo real. Ele se afastou dela, um passo depois outro, afastasse de uma serpente. A cerimônia havia acabado. O casamento estava morto antes mesmo de nascer. Larissa, sem uma palavra, virou-se. O anjo de branco, agora desmascarado, caminhou de volta pelo corredor, o rosto uma tempestade de fúria e humilhação. Os convidados abriram caminho para ela, em silêncio, como se abrissem caminho para uma praga. A porta da igreja se fechou atrás dela com um baque surdo, final. O império dela havia desmoronado no altar. A igreja se esvaziou rapidamente, num êxodo silencioso e constrangido. Ninguém ousou falar comigo. Restamos apenas eu, Heitor e o padre, parados no meio do vazio. Meu filho estava de costas para mim, os ombros curvados, um homem desfeito. A minha conquista foi essa, a verdade. Mas o preço foi a felicidade do meu filho, mesmo que fosse uma felicidade falsa. A mulher que entrou naquela igreja, pronta para a batalha, não era a mesma que ficou para trás, no silêncio. Antes, eu era uma sombra, uma espectadora da minha própria vida, engolindo a dor para manter uma paz frágil. Agora, eu era a arquiteta de uma dor necessária, a matriarca que reclamou seu trono não com gritos, mas com a força silenciosa da verdade e de um envelope pardo. Heitor finalmente se virou para mim. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia raiva neles. Havia uma dor profunda, mas também um vislumbre de respeito, de compreensão. "Por que não me disse antes, mãe?" Ele perguntou, a voz rouca. "Porque você não teria acreditado, meu filho." A simplicidade daquela verdade pairou entre nós. Ele sabia que era verdade. Nos meses que se seguiram, a fazenda voltou a respirar. Heitor mergulhou no trabalho não com a ambição cega de antes, mas com a humildade de quem está reaprendendo a andar. Nossa relação, embora ferida, começou a se reconstruir sobre uma base mais sólida, a honestidade. Ele passou a me ouvir, a pedir meus conselhos, a ver na queijaria não um negócio, mas a história viva da nossa família. Minha conquista tangível foi salvar nosso patrimônio, mas a intangível foi muito maior. Eu recuperei minha voz. Eu ensinei ao meu filho, da maneira mais dura possível, a diferença entre valor e preço. E, o mais importante, eu honrei a promessa que fiz a Bento, a de nunca deixar que o valor do nosso nome fosse diminuído. Olhando para trás, para Adelaide que se encolheu no canto daquela festa, quase não a reconheço. Eu era uma mulher prestes a aceitar ser descartada. Hoje, sou a prova de que a idade não nos enfraquece, nos destila, nos apura, como um bom queijo. A força que eu precisei não veio de fora. Ela sempre esteve dentro de mim, esperando o momento certo para curar. A jornada foi solitária e assustadora. Houve momentos em que a dúvida quase me consumiu, mas o caminho percorrido me ensinou que a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em enfrentá-la para proteger o que é sagrado. Meu legado não está apenas no queijo que fazemos, mas na coragem que demonstramos para proteger quem somos. A história não é sobre vingança.
é sobre respeito próprio. É um lembrete de que ninguém tem o direito de nos definir, de nos rotular como descartáveis. Dentro de cada um de nós, especialmente daqueles que a sociedade muitas vezes esquece, existe uma força ancestral, uma sabedoria que não pode ser comprada ou vendida. Portanto, a mensagem que eu deixo é esta: nunca subestime o poder que reside no silêncio, na experiência, nas raízes que nos sustentam. Não importa a sua idade ou sua História condição, tem valor. sua voz merece ser ouvida. E, acima de tudo, lembre-se de que você nunca, jamais, é algo a ser descartado. Você é o legado. E foi assim que a paz voltou para as montanhas de Minas, uma paz diferente, mais silenciosa, talvez mais sábia. Às vezes, para curar uma família, a gente precisa cortar fora a parte que está doente, por mais que doa. A ferida que ficou no coração do meu filho está cicatrizando e hoje, quando ele me olha, eu não vejo mais a sombra de ninguém nos olhos dele. Vejo apenas o meu menino, o herdeiro não só de uma terra, mas de uma lição. Eu me pergunto, quantas vezes a gente se cala por medo de quebrar algo que já está trincado por dentro? Se a minha história tocou você de alguma forma, se já se sentiu invisível ou subestimado, me conta aqui nos comentários. Eu vou ler cada um com um café quente aqui da fazenda. É bom saber que não estamos sozinhos nas nossas batalhas silenciosas. Se essa mensagem puder ajudar alguém que você conhece, alguém que precisa se lembrar da própria força, compartilha esse vídeo. Às vezes, uma história é o empurrão que a gente precisa para não aceitar menos do que a gente merece, que é o respeito. E se quiser acompanhar mais pedaços da minha vida e de outras histórias como a minha, que nascem do coração da nossa terra, fica por aqui, se junta à nossa família. Vai ser uma honra ter você com a gente, ouvindo e partilhando. Obrigada por me escutarem até o fim.